Pai. Continue agindo em nosso meio, ó Deus, trazendo, ó Pai querido, um gozo maravilhoso em nossos corações. Abençoa os ofertantes, abençoa os ministros, abençoe o nosso pastor, ó Pai. Dê-lhe saúde, dê-lhe forças, supre as suas necessidades, ó Pai. Supre as necessidades desta igreja, Senhor. Nós precisamos de tua ajuda, Pai. Cada um de nós, Senhor, fica conosco, ó Deus, pois nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente crer, tudo é possível. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aproveitar que nós já estamos em pé. Nós vamos tomar as Escrituras e vamos ler no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Está doente, irmão? Está passando mal? O olho. A claridade também. Falta cromático. Segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 4. Eu quero tomar essa escritura com os irmãos e depois que terminar a pregação, a gravação, eu quero dar uma palavrinha com os jovens e depois o irmão Léo vai fazer uma reunião com 5, 10 minutos com os jovens. Tá bom? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Sofrerão aqui quer dizer suportarão, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, seus próprios desejos. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus e agradecer ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia e por nos proporcionar mais um culto, mais um dia de adoração diante do Senhor. Nós vamos orar, e se você tem um pedido especial no seu coração,
Levanta a sua mão. Você tem um pedido, seja para o seu filho, sua filha, seja para quem for que vier na sua mente, na sua memória. Você lembra e apresenta esse quadro, seja um quadro familiar, um quadro, seja o que for o quadro que vir na sua mente. Você põe diante de Deus agora e vamos confiar na oração da fé. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos o Senhor por nos dar essa oportunidade de vir aqui nessa noite, de adorar nesse pequeno lugar, Senhor, de onde nós extraímos tantas mensagens para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa vida. Deus abençoa cada um. Nós colocamos agora os pedidos, as intenções, os motivos, os desejos, a tua presença agora, para que sejam conhecidos de ti, Senhor, apenas elevando nossos pensamentos naquela questão, naquele quadro, naquela situação. Oh Deus, ajuda, Senhor, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, só aquele que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar, tem um pedido de oração aqui. Irmão de uma amiga, tem 4 meses, nome Eduardo, está incubado no hospital. Nasceu com as veias do coração travadas. O que tem hoje de complicação na área de nascimento de criança não está fácil. Ainda mais com essa nova doença aí, a Zika vírus, que é um problema de formação, má formação do cérebro e uma situação difícil. Antigamente não tinha tantos recursos como hoje tem na área hospitalar. Antigamente se ganhava neném na roça, na parteira. Os partos faziam, tinha uma parteira, uma região, uma roça, e ali uma parteira. Tem parteira que já fez mais parto do que médico, em determinados lugares aí na região do país. Tem parteira que já realizou mais parto do que médico. E todos saudáveis, todos bons. E hoje, com a tecnologia, com a área hospitalar que nós temos, nós estamos vendo tanta situação difícil na área do nascimento. Né? Não sei se hoje os cuidados são poucos, não sei se os cuidados antigamente das mulheres eram mais cuidadosas na gestação, no período da gestação, ou alguma coisa nesse sentido, mas é uma coisa assustadora esse negócio hoje em dia de gestação, nascimento de crianças. Nós vamos orar assim que terminar. Não deixa eu esquecer não, eu sou fácil para esquecer. No fim de terminar a pregação, nós oraremos. Eu também carrego na minha Bíblia pedido de oração constantemente, lembrando da neta do irmão Geraldo, sobrinha do irmão Cristiano, que pela situação tem se dificultado até mesmo a vir nos cultos por causa da troca, né, de coisas que tem que fazer, buscar, ir, levar, um monte de coisa. Então, mas pela graça de Deus, pela oração da igreja, já saiu do UTI. Amém. Já saiu, os médicos já não tinham muita coisa, mas Deus colocou sua mão. Aquele
Tinha amigo que pediu oração também. Já está tirou o coágulo, já está curado. A irmã também, que estava internada, que os médicos também não ia dar muita coisa, já saiu do hospital, está em casa, está dormindo, comendo, bebendo. A mãe da irmã Érica. Né? E assim, tem muitos testemunhos de muitas pessoas que à beira da morte, nós aqui oramos, intercedemos. Quantos casos, né? Intercedemos e Deus honrou nossa oração. Amém? Não foi 1, 2, 3, 10, não. Foi muitos casos. Verdade. Muitos casos. Quem tem acompanhado o ministério esses anos tem ouvido muito testemunho. Né? Logo depois da pregação, eu quero dar uma pequena, falar algumas coisinhas com os jovens e quero que os pais estejam presentes. Depois que eu terminar, aí os pais vão lá para fora, o irmão Léo vai conversar com os jovens, sem os pais presentes. Amém, irmãos? Muito bem. Eu quero falar, já é a terceira parte desse assunto. Ontem nós tivemos uma reunião maravilhosa em Citrolândia, muito abençoada por Deus, uma das mensagens bem sobressalentes, falando sobre o velho e antiquado evangelho, segunda parte. A primeira parte foi no Jatobá, quarta-feira, o velho e antiquado evangelho, primeira parte. Terça-feira tivemos um estudo tremendo em Citrolândia, o fim do 7º selo, estudo dentro dos selos, muito importante, terça-feira, lá em Citrolândia, Betim. E na sexta eu não pude sair, culto lá de Jardim das Rosas, porque eles estão trabalhando com a área de infraestrutura, lá de asfalto, essas coisas, tudo na minha rua, então eles colocaram piche, então bloquearam, estava muito fresco para os carros não passarem. Mas sábado nós tivemos em Citrolândia uma reunião muito boa. Por sinal, minha mãe estava lá também, estava sentada atrás do Pedro, Paulo, não sei, estava lá também. E ontem seria a reunião da mocidade, dos jovens, e é exatamente isso que eu quero conversar, porque parece que existe uma falta de interesse. Eu não sei se é por causa dos jovens ou é por causa dos pais. Nós vamos descobrir isso. Se é por causa dos jovens ou se é por causa dos pais. Se for dos jovens, está errado. Se for por causa dos pais, também está errado. Se for por causa dos jovens, está errado. Se for por causa dos pais, também está errado. Se o pai não faz o seu filho participar da reunião que é só para ele, tem alguma coisa errada. Se não esforça para cá. Meus filhos, por exemplo, não estão aqui no sábado. Por quê? Existe uma dificuldade muito grande no sábado de eu fazer uma volta grande. Vocês não sabem. A despesa que eu tenho com gasolina, essas coisas assim, só por mês. Então, no caso, para mim trazer eles, voltar 4 vezes, andar 4 vezes, não é fácil. Então, por isso que vocês têm a falta deles. Muito embora seja importante os filhos do pastor estar participando para ser não somente uma participação, mas também ser um exemplo. Quem está entendendo? Então, nesse sentido. Então, se você não esforça para seu filho estar, está errado. Você é um mau pai, uma mau mãe. Se seu filho também não tem o desejo de participar, tem alguma coisa errada também com ele também. Então, nós temos que trabalhar isso. Amém, irmãos? Temos que trabalhar isso. Às vezes é meio duro falar certas coisas, mas existe um certo comodismo. E uma igreja, como nós temos os nossos jovens, nós temos os meninos que estão crescendo e tudo mais, eles precisam de ter o seu espaço para apresentação, para cultuar, para cantar e tudo mais. Agora, é triste, é feio, mesmo que nós somos uma igreja pequena, é triste, é feio, principalmente para mim que carrega um sentimento, um culto de domingo, não ter a apresentação dos jovens aqui na frente. Terça-feira, que é um culto de oração, quinta-feira, que é um culto, mas domingo, que é um culto de adoração, um culto de ressurreição, a mocidade, os jovens não vêm aqui apresentar, é feio.
É triste. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? É feio. Então, se não tivesse jovem nenhum, tudo bem. Se não tiver, tudo bem. Mas tem. Mas nós temos. Agora, se o pai não incentiva, ele está errado. Se a mãe também não incentiva, ele está errado. Ah, mas isso é com o meu filho. Então tem alguma coisa errada com o seu filho. Então tem alguma coisa errada em algum lugar. E se tem alguma coisa errada em algum lugar, eu tenho certeza, com o ministério que eu tenho, sem medo de errar, Deus sabe quem é culpado. Deus sabe que você vai pagar por isso. Tanto seu filho, ou como você, como pai e mãe. Você vai ter que responder por isso. Ou pelo esforço que não faz pelo seu filho, ou pelo seu filho não ter interesse por Deus, pelas coisas de Deus. Uma das coisas vai ter que acertar com Deus, um dia. Os irmãos estão entendendo? O Antônio chegou atrasado novamente, né, Antônio? Quem foi que eu... O erro foi meu. O erro foi seu? Eu estava fazendo uma receita, a receita estava bem antes. Só que ela deu errado. Aí ela deu errado, aí eu tive muito. Aí você deu errado e você vai fazer de novo. Não, é que para mim não perder todo o material, não podia deixar para depois, não perder todo o material. Eu coloquei a receita de pai, não, eu coloquei no pano, ela demorou bem mais tempo de assar do que eu imaginei. Aí o culto espera, né? Não, não é. Não, Marcelo, você sabe que eu estou brincando, né? Você conheço, você sabe que eu sou brincadeira. Às vezes, a minha brincadeira, tem gente que faz, eu tenho até medo quando o pastor brinca, porque quando a brincadeira dele fere. A brincadeira dele está apertada, a brincadeira dele. Mas, na verdade, eu estou brincando mesmo. Irmão Marcelo seria uma falta de consideração da minha parte, porque, olha, vai terça-feira, nos ajuda lá em Citrolândia, quarta-feira vai lá em Jatobá, mais um Antônio, quinta está aqui, sexta vai lá no Jardim das Rosas, sábado não tem, vai lá em Sacedo, vai lá em Citrolândia, me vende pão fiado, tá vendo, irmão? Então não pode reclamar muito, né? Já não pode reclamar muito, né? Não estou devendo, não, tô? Se tiver devendo, vou falar, porque eu sou meio pouco para esquecer as coisas. Às vezes tem situação difícil. Mas é isso, é programação. Às vezes fica difícil. Então é brincadeiras à parte. Mas a gente pergunta porque a gente não está acostumado. A gente não está acostumado de ver irmão Antônio, irmã Guilherme, irmã Risa, irmão Marcelo chegar atrasado. A gente não está acostumado de ver eles chegar atrasado. A gente pergunta por causa disso. Pastor, mas por que você não procurou saber particular e fez essa ciranda toda no meio dele? Não, porque ele sabe, me conhece. Amém, irmãos? Ele sabe, me conhece muito bem. Isso não vai feri-los e não vai, de forma alguma, ser sentimentais como algumas pessoas que não podem falar algumas coisas que ficam sentimentais. E quando uma pessoa é sentimental demais, ela demonstra exatamente o que tem por dentro. Verdade. Então, vamos falar um pouco sobre o velho e antiquado evangelho. Velho e antiquado evangelho. Nós sabemos que hoje nós vivemos num tempo em que o evangelho tem se tornado praticamente uma coisa, para muitas igrejas, para muitas pessoas, uma coisa sem sentido. Porque o verdadeiro sentido do evangelho é aplicado para outras coisas. E não se aplica o evangelho à sua forma original. Por exemplo, se as pessoas hoje aplicassem o evangelho na sua forma original,
Se as igrejas hoje aplicassem o Evangelho na sua forma original, as pessoas, as irmãs, os homens, andariam segundo o que está escrito nas Escrituras. Se as igrejas aplicassem o verdadeiro sentido do Evangelho, nós não teríamos tanto mundanismo nas igrejas. Se o verdadeiro Evangelho fosse aplicado da forma que tem que ser aplicado originalmente, no seu sentido, nós não teríamos tanta delinquência, nós não teríamos tanta barbaridade doutrinária, interpretação, e nós não teríamos tanto o nome do Senhor Jesus Cristo sendo jogado na lama, como nós estamos vendo por aí. Se o verdadeiro sentido do Evangelho fosse aplicado corretamente, biblicamente, doutrinariamente. Mas o Evangelho em si, para muitas igrejas, ou para o mundo, tem perdido o seu verdadeiro sentido. Por exemplo, você pega a comissão de Jesus Cristo dando aos seus discípulos: ide por todo mundo, pregar o Evangelho, ensinando. Jesus não mandou criar escolas. Jesus não mandou fazer escolas. Jesus não mandou fazer institutos. Jesus não mandou criar entidades filantrópicas. Nada contra. Pode fazer, se é para ajudar alguém, se é para beneficiar alguém, tudo bem. Mas esse não é o verdadeiro sentido do Evangelho. O verdadeiro sentido do Evangelho é apontar Cristo para as pessoas e salvar as almas. O verdadeiro sentido do Evangelho é apontar as pessoas à palavra e apontar para elas o novo nascimento, fazer elas partirem para receber o batismo do Espírito Santo e fazer elas entenderem que Deus quer dele uma nova vida, uma nova criatura. Que Deus quer ver nele um novo nascimento. Porque sem essas características não existe um novo céu, não existe uma nova terra, não existe um milênio, não existe um arrebatamento para os tais que não se apoderarem dessas coisas. Quem está me entendendo? Não tem arrebatamento para quem não nasceu de novo, não tem arrebatamento para quem não se santificou, não tem arrebatamento para aquele que não obteve o batismo do Espírito Santo, não tem arrebatamento para aqueles que não se enchiam do Espírito Santo, não tem nada disso. Aí a pessoa vive uma vida inteira dentro de uma igreja, com que sentido? Qual o sentido? Qual o sentido que você tem de vir aqui? Faz sentido você vir aqui? Tem algum sentido? Faz sentido? Eu não estou falando em termos de lógica. Eu estou falando em termos de sentido. Que sentido você teria para vir aqui e se assentar num lugar não tão acomodado como as irmãs estão ali abanando com defeito nos ventiladores? Que sentido você teria para perder o seu precioso, deixar o seu precioso tempo de 1h30, 2 horas para vir aqui se assentar e ouvir um pregador que não cursou, que não fez filosofia, que não fez faculdade, que não fez teologia? Qual é o verdadeiro sentido de você estar aqui? O que faz você vir aqui? Nós não viemos aqui para cumprir, para fazer ou fazer notória o nosso compromisso dominical. Nós não viemos aqui para fazer notória ou fazer conhecida a nossa parte religiosa que está dentro de nós, que acoberta um pouquinho a nossa alma. Se nós cremos numa mensagem que Deus nos enviou, essa mensagem é todo sentido para nós. Ela é significativa. Amém? Ela tem um sentido próprio para o cristão. O verdadeiro cristão valoriza isso. O verdadeiro cristão não deixa isso escorregar sobre os seus dedos.
O verdadeiro crente nessa mensagem agarra essa mensagem com unhas e dentes. Verdade. O verdadeiro cristão nessa mensagem não deixa essa mensagem fugir por nada. Amém. Amém. Então existe uma causa. Existe uma causa. Você sabia que tem advogado que pega certas causas sabendo que vai perder? Então não teria sentido você vir aqui defender essa causa e no fim ficar pagando tribulação. E no fim ficar perdido, e no fim você ficar reprovado. E no fim você ficar reprovado. E no fim as almas subindo e você ficando para trás. Não teria sentido. Por isso que eu sempre digo, não adianta as pessoas mentalizar a mensagem, dizer que crê na mente. Não adianta as pessoas mentalizar a mensagem de uma forma, como se diz o irmão Brana, de uma forma manufaturada. Não adianta. Porque no fim é só desapontamento. No fim é ficar desapontado. Então, nós estamos vivendo num tempo, e se nós, presta atenção no que eu vou dizer, presta atenção. Se os mais espirituais, para quem eu falo, prestar atenção nas mensagens que eu preguei em 2007, 2008, sobre a parte da impacto profundo, sobre a parte da matemática do tempo, sobre a recessão mundial, crise mundial, para onde vai, aonde iria, para onde vai, e você se prestar atenção às coisas que estão acontecendo, você saberia, o pastor tem acertado essas partes. Verdade. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Verdade. E eu estou dizendo, eu vou falar para você a verdade. Porque assim como eu estou aqui nessa noite, você acha que eu vim aqui para apresentar? Você acha que eu vim aqui porque o pastor tem uma responsabilidade? Sim, eu tenho uma responsabilidade, eu estou aqui. O pastor está aqui porque ele vai lá para receber os dízimos, ele vai lá para poder isso, aquilo, outro e tal. Tudo bem que ele faça essas coisas, mas não existe nada que possa tirar o verdadeiro centro e eixo da minha vontade, do meu desejo, que só pode simplesmente dizer que é simplesmente o amor de Deus pela causa. Os irmãos estão entendendo? Se você diz, pastor, eu sou apaixonado pela mensagem, pode ter certeza que essa paixão um dia vai acabar. Uma diz que paixão não é de Deus. Mas o amor sim, amor de Deus, o amor dura. Amém, irmãos? Paixão é uma coisa carnal. É um sentimento que uma pessoa desenvolve por outra, é aquela coisa animalesca e brusca, mas de repente apaga. Mas o amor continua. Amém. Nós não queremos cristãos apaixonados pela mensagem. Queremos cristãos com relacionamento amoroso com a mensagem. Nós não queremos cristãos, como se diz a palavra, o Nominal sempre lembra. Nós não queremos turistas na mensagem. Nós não queremos pessoas como turistas, que vai ali na mensagem, dá uma passeada, conhece, não sei o que, e depois some. Turista é assim. Não. Turista, ele viaja para conhecer lugares, mas não fica no lugar que ele conhece. Ele volta para o seu lugar outra vez. Nós não somos turistas. Você acha que nós somos do mundo? Nós não somos do mundo. Jesus disse que nós não somos. Nós estamos aqui de passagem. Mas às vezes há certa conduta, há certa maneira de certos cristãos, certos crentes, parece que a casa dele é aqui. E não somos daqui. Então, parece que o verdadeiro sentido parece que vai perdendo.
E através do sentido também vai perder outras coisas, chamada amor pela causa, depois vem responsabilidade, e depois vem outras coisas mais. Vamos pensar que não a pessoa está nocauteando a si própria. Agora, nós vemos aqui que Paulo escreve a Timóteo falando do verdadeiro abandono. Paulo está falando aqui para Timóteo de um tempo em que as pessoas não quereriam muito ouvir certo tipo de pregação. Paulo está falando para Timóteo que haveria um tempo que certas pessoas não suportariam, não aguentaria falar certas coisas, ou apontar certas coisas, ou dizer certas coisas. Eles não suportariam, eles não aguentariam. Ficariam queixosos, murmuradores, detratores, caluniadores, sem afeto natural, incontinentes, desobedientes a pais e mães. São esses que são os filhos da desobediência, como diz a Bíblia. Nascidos para serem presos e enlaçados, como diz Pedro. Então Paulo está dizendo para Timóteo que haveria de chegar um tempo em que as pessoas não suportariam certo tipo de pregação, não suportaria certo tipo de correção, não suportaria certo tipo de exortação, não suportaria certo tipo de repreensão, de redarguimento. Redarguar. As pessoas não suportariam. Sim. E aí, quando elas não suportam, o que acontece? Elas amontoam para si, ou seja, procura para si doutrinadores, doutores, para atentar para os seus desejos carnais. E amontoariam para si doutores nos seus comichões, nos seus ouvidos. Por quê? Para não suportar, porque não suportam a sã doutrina. Pois eu vou dizer uma coisa para você. Todo cristão que não suporta a sã doutrina, não de acordo comigo, mas de acordo com a Bíblia, em Hebreus 12, é um filho bastardo. Quem está me entendendo? Amém. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Todo cristão ou cristã que não suporta a sã doutrina, não suporta, sabe? Ele faz beijo, ele faz cara feia, ele murmura, fala mal do ministério, fala mal do pastor, ou qualquer coisa, é motivo de faltar em 2, 3 cultos, ou talvez não vai volta mais, talvez some, talvez nunca mais. Isso aqui, para quem está aqui, para os mais velhos, sabe muito bem do que eu estou falando. Amém, irmãos? Amém. Dos mais velhos sabem do que eu estou falando. Então as pessoas pensam que a mensagem é uma coisa assim, como se fosse mercearia. Tem mercearia que você acha de tudo, e tem mercearia que você não acha de tudo. Tem supermercado, hipermercado. Tem mercearia, depois vem supermercado, depois de supermercado, hipermercado. E então o que você não acha na mercearia, você acha no supermercado. O que você não acha no supermercado, você acha no hipermercado. O que você não acha no hipermercado, você vai em outro lugar mais grande, até você encontrar. Mas a mensagem não é um lugar que tem somente uma coisa. A mensagem tem tudo. A mensagem tem tudo. A mensagem tem bode, a mensagem tem cabra, a mensagem tem ovelha. A mensagem tem 3 classes de crente, tem crédito, tem manufaturado, tem crente. A mensagem tem todo tipo. Os irmãos entendem? A mensagem tem tudo. A mensagem é o que, pastor? A mensagem é o que Jesus disse, a parábola da rede. Eis que o pescador lançou a rede ao mar. E quando tira, vem o quê? Vem um monte de tipo de peixe. Mas existem peixes que ele não leva para casa. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Assim era, sabe? A mensagem é lançada. Ela é ecoada pela internet, pela rádio FM,
ou por panfletos, ou por qualquer outro meio de comunicação, e chama e o povo vê, mas você não sabe quem está vindo. Verdade. Você não sabe se ali está vindo uma velha aranha, você não sabe se está vindo uma velha cascavel, você não sabe se está vindo uma velha tartaruga. Você não sabe se está vendo uma velha enguia. Eu estou citando Hebreus capítulo 6, parte 3, que o profeta disse. Amém, irmão? Amém. Verdade. Você não sabe. Mas na rede também tem peixe. Aleluia. Olha a parábola da semente. Uma parte caiu no caminho, veio as aves do céu e comeu. Outra parte caiu na beira de espinho, cresceu, sufocou, não deu jeito. Outra parte caiu no meio das pedras, não tendo raiz profunda, terra profunda, também não deu. Então existem 3 tipos de crente, amém, irmão? Mas existe a terra boa. Existe a terra boa que produz. Existe o crente que produz. Existe o jovem que produz. Verdade. Agora, quando você vê que jovens não produzem nada, pessoas não produzem nada, que tipo de terra a semente foi semeada? Verdade. Que parte caiu a semente? À beira do caminho? Você é um que é a semente que está na beira do caminho, irmão? Você é um que a semente caiu no meio de espinhos? Que começa a sufocar, eu não vou não vou participar não sei o que, eu vou deixar meu filho não. Você é um que foi semeado dentro de espinhos. Você é um que foi semeado no meio das pedras? Aí não tem muita terra, porque a terra, as pedras pegam muita terra. Se você joga água, a pedra pega um bocado de água. Aí não cresce. Será que... Então nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Nós estamos vivendo num tempo do autocontrole. Do autocontrole. Porque se nós não tiver controle, já tem coisas que são difíceis de ser controladas. E aí as pessoas perdem o significado. Eu até disse ontem em Citrolândia, sobre a segunda parte, o velho antiquário do Evangelho. Eu disse ontem, minha mãe estava lá, eu falei, está gravado, não sei se já passou na rádio hoje. Passou? Eu falei, quanto mais... irmão Antônio, irmão também estava lá também, a família. Quanto mais vai passando o tempo, parece que as pessoas vão ficando cada vez mais acomodadas. Não é assim? Vai ficando mais acomodada. Vai ficando mais acomodada. Sabe? Sabia que até a Bíblia diz isso, até de visita em casa? A Bíblia diz, guarda o teu pé assim, não fica muito assim indo na casa do seu irmão, para ele não enfadar de ti. Não é assim que a Bíblia diz, irmão? Ele fica enfadado. Todo dia esse irmão, todo dia aqui na minha casa, essa irmã, todo dia aqui na minha casa, todo dia, não tem que fazer, não? Não fala para você, não fala à sua frente, mas lá quando vai embora, ela fala. Ele fala. Não vem dizer para mim que não fala, não que fala. A própria Bíblia diz, a Bíblia é um livro de consultoria, amém, irmão? Tá? Então, nós temos hoje uma dificuldade difícil, muito grande. Uma dificuldade de convincente, de convencer, sabe? De convencer. Hoje até parece que... deixa pra lá. Vou falar uma coisa aqui, mas deixa pra lá. Então, antes de falar, eu já senti um puxão de orelha aqui. Então, o que acontece? Tem coisa que o pastor vê que vocês não vê. Tem coisa que o ministro vê que você não vê. Tem coisa.
Quantas pessoas aqui eu já falei de pessoas que falam, irmão, fulano tal não vai durar muito tempo. Fulano tal não vai durar muito tempo. Esse aqui não vai durar muito tempo. Esse não vai durar muito tempo. Porque a gente passou nessa vida. Eu peço, irmão, não fala nada, não. Eu quero. Não fala nada. Faça igual Jesus Cristo diz, ó. Não diga para ninguém o que foi feito aqui. Não diga para ninguém o que vocês viram aqui. Amém, irmão? E acontece, né, irmão Vinaldo? Quantas vezes já falei, olha, não vai dar muito tempo, não vai durar. Não vai dar, não vai. Já a gente enxerga longe certas coisas. Entendeu? Por causa de quê, pastor? Pela maneira de atuar, a maneira de agir. Grande Deus. Então, Paulo, aqui para Timóteo, Paulo está dizendo aqui no Espírito, profetizando. Eu falei ontem, eu esqueci de completar a minha conclusão. Jesus morre na sexta-feira. Tem um sábado inteiro. E então, quando Jesus, os discípulos tinham esquecido, parece que incomodou, Pedro estava lá, tomando banho pelado, nu lá. No barco, dando um mergulhinho na água. E quando viu que era Jesus, ele pegou a toalha e roupa rapidamente. Quem está entendendo, irmão? Mas tinha acomodado. Tinha acomodado. Parece que perdeu o sentido de tudo. Perdeu o sentido da mensagem, perdeu o sentido do sofrimento, perdeu o sentido... Quem está entendendo, irmãos? Então é complicado. É complicado. Então Paulo está dizendo para Timóteo, em outras palavras, vocês entendem o que eu vou dizer, que a gente lê a Escritura e a gente amplia através do ministério que a gente tem. Paulo, em outras palavras, está dizendo, ó, faço que você me jure, conjure-te, ou seja, faz um juramento para mim. Eu coloco você em uma prova entre você e Deus, conjuro-te diante de Deus e dos homens, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Aí tem pessoas que não entendem. Porque ele vai pregar um sermão e então, aquilo era para aquela hora, aquilo era para aquele momento, aquilo era para aquela hora, aquele momento era para outro momento. A Bíblia diz em tempo e fora de tempo. Amém, irmãos? Em tempo e até fora de tempo. Então, às vezes tem pessoas, igual o casamento do irmão Marcelo. Mas aqui não era tempo, não era hora para pregar aquele tipo de sermão. É em tempo e fora de tempo. Você, eu, nós não. O que resta para a igreja? O que resta para o mundo? Você não pode perder nenhum momento sequer de uma oportunidade que você tem para fazer uma coisa. Grande Deus. Não é? E a irmã Guilherme, parece que até hoje tem pessoas ainda que ficam criticando, né, mano? Da pregação do casamento lá, né? As pessoas não estão prontas para suportar essa doutrina. A Bíblia diz, se o justo com dificuldade se salva, onde vai aparecer o ímpio pecador? Se o justo com dificuldade se salva, onde vai aparecer o ímpio, o pecador? Onde vai aparecer? Eu digo para você onde vai aparecer. No trono branco. Verdade. Então Paulo diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá um tempo
em que não suportarão, não sofrerão a sã doutrina. Não vão sofrer. No sistema, isso já acabou. Não se exorta mais em denominação. Não se repreende mais em denominação. Não se prega a palavra do jeito que tem que pregar em denominação mais. Não se prega. Quem é, irmãos? Amém. Então essa escritura não é para eles, é para nós. Amém. Então essa escritura não é para eles, é para nós. É para nós. Verdade. Amém, irmãos? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Opa! Fiquei sabendo que tem um pastor ali no determinado lugar que não é igual ao pastor Vanderlei. Ele é mais calmo, ele é mais isso, mais aquilo outro, é mais amoroso, ele dá beijinho na testa, dá beijinho na mão, eu vou para lá. Amontoarão para si doutores, terão comichão. Você acredita que até na mensagem está tendo isso, irmão? Você acredita que até na mensagem está tendo isso? Pastores recebendo membros de outros pastores, dizendo, não, mas aqui não é assim não. Que terrível, que lástima. Os irmãos estão entendendo? Amém. Que disparate. Irmão Brana disse na mensagem, se eu não me engano era de Éfeso, por que as cabras entraram? Ele disse, porque a porta do aprisco o pastor não estava. Verdade. Por que os bodes entram? Quem já viu bodes e ovelhas juntos? Quem já viu? Quem já viu? Tudo junto. Ninguém já viu? Irmão, coloca bode e ovelha tudo junto no pasto. Com 5 minutos, os bodes estão tudo longe das ovelhas. Com 5 minutos. As ovelhas ficam tudo olhando no pasto, comendo aquela graminha. E os bodes estão tudo mostrando quem eles podem fazer, nas pedras. Está tudo em cima, tentando equilibrar, subindo a árvore e tudo mais, mostrando suas habilidades. Gente, por favor, eu não quero de forma alguma ficar o tempo todo chamando atenção. Se Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me escutam, ele está dizendo ao contrário que existe bode também. Os irmãos estão entendendo? Amém. Às vezes você acha que não dói no meu coração? Está sendo gravado, eu não tenho medo de falar isso aqui não. Dói no meu coração. Às vezes o culto está aqui, começou o culto. Tá, antes de começar o culto, estão os jovens lá fora conversando. Tem até minha esposa às vezes conversa lá fora, antes do culto começar. Meu filho, minha filha. Aí eu chego, irmão Zé, vai lá, põe todo mundo para dentro, irmão Zé. Fala para eles que o profeta ensinou, quantas mil vezes já falei, o profeta diz, quando tu chegares em casa, na igreja, entre, não converse com ninguém, não fale com ninguém, entre diretamente, vá no altar, faça oração e volte, senta-se e medite até que o culto comece. Não sou eu o profeta que ensina. Verdade. Depois o pastor vem e fala, aqui foi para mim, aqui foi sentimental. Não, tá vendo onde vai? Tá vendo como é que é difícil pastorear quando tem bode misturado no meio das ovelhas? É verdade. Quantas vezes? Chega, olha, então quase todo o tamanho. Escrito ali.
Eu quero o velho antiquado evangelho. Amém. Glória. Glória a Deus. O velho antiquado evangelho. Aquele que corta, que sai sangue, que sangra. Mas também tem o metiolate chamado Espírito Santo, que vem e te convence. O Espírito Santo diz, não, o Espírito está certo, o Espírito Santo está convencendo que está errado. Amém, irmão? Mas se você não se der por vencido, mas luta contra o Espírito Santo, você vai perder. Ninguém que haja lutado contra o Espírito Santo ganha alguma vez. Deus não perde para ninguém. O profeta irmão Branham disse que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Satanás deu uma gargalhada, venci. Ele pensou que venceu. Aleluia. Não se pode vencer Deus. Mas depois do culto, não. Depois do culto, menos aqui dentro do santuário, menos aqui dentro, lá fora, aí sim, passar daquelas portas, você pode conversar. Pode conversar, desde que seja conversa saudável. Desde que seja conversa saudável. Desde que não vá afligir o espírito que acaba de entregar a mensagem. E aí eu chamo o irmão Zé, que eu escuto, irmão Zé. Dá um jeito lá, irmão Zé. Irmão Zé. Por que eu fiz aquela janelinha ali? Vai lá, irmão Zé. E às vezes, irmão Zé, aquela... mais pastor. É difícil, pastor. É difícil, irmão Zé. Às vezes, né, eu entendo, irmão Zé, não quer ferir a pessoa, não quer ferir. E o profeta diz que o diácono é igual ao policial. Você já viu o policial como é que aborda o ladrão? Ei, para aí, por favor. É assim? Não. E o profeta diz que o diácono na igreja é um policial na igreja. Mas eu entendo, irmão Zé. Porque o irmão Zé não tem aquela índole chamado para isso. Ele apenas ajuda. Faz o que pode. Não é? Então, a coisa não é séria. A coisa não é fácil. Não é fácil. Sabe? Pastorear uma igreja nesse finalzinho de era, com tanta incredulidade, com tanta indiferença, com tanto pirracinha, com tanta negligência, não é fácil não. Sabe? Não é fácil. Deus também não disse que seria fácil. Eu quero ler aqui o parágrafo 117, 118, o mensageiro do entardecer. O profeta irmão Branham diz o seguinte: estamos chegando ao tempo do fim. E não somente estamos chegando, já temos chegado. Estamos no tempo final. Que é o que Deus encontra nesse tempo do fim? Deus encontra nesse tempo final exatamente o que ele encontrou nos outros tempos: incredulidade. Ele sempre tem encontrado isso, porque incredulidade, não existe incredulidade sem resistência. Quem está entendendo, irmãos? Se uma pessoa é incrédula, é porque ele é resistente. Ele resiste. São esses que resistem. Olha lá, Gênesis e Janes. Assim como Janes e Janes resistiu a Moisés,
Eles eram incrédulos, e quando uma pessoa é incrédula, ele é resistente, ele resiste. Quando um jovem não aceita o conselho do pastor, da mãe, ele é resistente, ele é incrédulo. Que é o que Deus encontra nesse tempo do fim? Resistência. Querem lutar contra Deus. Ele sempre tem encontrado isso. E ele, quando vem, ele encontra incredulidade. Encontra que o programa que ele havia posto para as pessoas têm perdido. Ou seja, a base, né? Então, observe bem que o irmão Branham pregou essa mensagem aqui, a ele ouvir. 41. Eu sei que isso soa de modo antiquado. Um ministro me chamou há não muito tempo atrás, à parte, num lugar, num canto, e disse: irmão Branham, você sabe por que o seu ministério não é o maior ministério da América hoje? Eu disse: não me importa o que ele seja na América, eu desejo saber o que ele é nos livros do céu. Amém. Lá em cima, ele disse: bem, eu vou te dizer por quê. É porque você repreende demais as pessoas. Você os repreende e isso os fere. Disse: se você simplesmente parasse de fazer isso, o seu ministério ia crescer, mas crescer grandemente. Nesse momento é igual o irmão Luiz está falando. Não era Deus falando, era o diabo falando assim, ó. Eu disse: Senhor, olha a resposta, irmão Branham. Senhor, deixe-me dizer algo. Quando isto chega a um lugar em que eu tenho que me comprometer na palavra de Deus, então eu pararei, deixarei o campo e deixarei que Deus chame alguém para cuidar dele. Como pode você ficar quieto? Se você vai ser honesto, seja honesto. Mostra-me em qualquer era, mostra-me. Eu disse: você me chama de um profeta. E eu não me chamo. Você mesmo disse isso. Foi você quem o disse. Se o Senhor me unge para algo, então como eu poderia ficar quieto? Como pode você ficar? Alguém tem que clamar contra isso. Amém, irmão? E se alguém não vai crer nisto, olha só, você tem que entender o que foi dito aqui, ó. Você tem que entender o que foi dito aqui, ó. Encontra-se que o programa que ele havia posto para as pessoas, eles se perdem. Aí o profeta diz o seguinte, aqui, ó. Aí, o que Deus faz? Quando essas pessoas não encontram a si mesmo no programa que Deus colocou para elas, aí o profeta responde no 42. Porque Deus é capaz de levantar destas pedras filhos e filhas de Abraão. Amém? Amém? Deus é capaz ou não é, irmão? Haverá muitas surpresas no dia do arrebatamento. Haverá surpresas no dia de julgamento. O irmão Branham chega a dizer numa mensagem que haverá mais surpresa no dia de julgamento do que no dia do arrebatamento. Aí você fala assim: por quê, pastor? Porque no dia de julgamento, diz o irmão Branham, que você poderá ver pessoas entrando, pessoas que você jamais pensaria que entraria no lugar de alguém que estava. Os irmãos estão entendendo? Aí você fala assim: ah, mas Deus não é capaz. Deus não é capaz? Você quer dizer que aquele que tem poder sobre o barro não tem poder para fazer de qualquer barro uma peça para determinada coisa? Você quer dizer que o proprietário não tem poder para mexer na sua propriedade? Deus é Deus! Deus não precisa responder para ninguém! Aleluia! Deus não tem que prestar contas a ninguém. Ele é o juiz, ele é o advogado, ele é o promotor. Amém, irmão? Ele é tudo. Amém? Deus é capaz de levantar dessas pedras filhos de Abraão, mas devemos ser honestos
e dizermos a verdade a respeito disso. Porque a verdade dói. A verdade fere. Amém, irmãos? Ou, irmãos, se tem uma coisa que dói é a verdade. Não tem mais nada que dói a não ser a verdade. Pecado você comete e pecado não dói. Mas fala a verdade do pecado que você cometeu para você ver como é que dói. Você vai lá e comete pecado, não dói. Mas fala a verdade daquele pecado que você cometeu, como é que dói. Leva aquilo a juízo. Leve aquilo a julgamento, para você ver como é que dói. E reúna os fatos e as provas, como vai incriminar um criminoso. Está um advogado aqui defendendo, e fala, não, mas ele não estava lá, eu não vi nada. Aí vem as provas. E as provas, você estava lá tal dia, você estava lá, aqui tem uma voz, aqui tem uma cama, mas como aquilo dói no que está sendo julgado? Quem está entendendo, irmão? Vai ser assim no julgamento. A pessoa verá no próprio telão de Deus a sua ação. Ele verá Deus mostrando sua teimosia, sua falta de respeito com o ministério, sua negligência, sua falta de ser sincero nas coisas de Deus, falta de responsabilidade. Vê? Aí está. Na mensagem, o terceiro êxodo, parágrafo 121, o profeta irmão Branham diz: agora, qualquer um com compreensão espiritual, recordem, eu continuo citando compreensão espiritual. Você pode ver que a iniquidade desta nação está acumulada. Ela se organizou e se reorganizou, e organizou e reorganizou de novo. Agora ela está confederada e se uniu a outra coisa. A iniquidade está acumulada. Então, se está acumulada, é hora de Deus provocar outro êxodo. A palavra êxodo quer dizer saída. Amém? É hora da chamada para a terra prometida. Não a promessa de apenas um outro país para ir, mas um lar, um milênio, tempo para a chamada. A iniquidade dessa nação atingiu novamente isto nessa noite. Vê? Está acumulado e cada vez mais acumulando. Você diz, irmão Brana, a nação na qual você vive? Sim, Senhor, com certeza. Você diz, como um cidadão dos Estados Unidos, você não deveria dizer isso. Então, o irmão Brana respondeu, então Elias também não deveria ter chamado uma maldição sobre Israel, porque ele era israelita. Amém, irmãos? Vê? E o restante dos profetas nunca deveria ter amaldiçoado aquela nação, sob quaisquer, ou porque eles eram israelitas. Não, Deus não está importando que tipo de cartão de oração você tem. Deus não está importando com o cartão de visita seu. Deus não está importando. Deus não está importando com a nossa, como se diz, com a nossa blindagem. Não. Mambrana, o senhor não poderia falar isso sendo americano. Então Elias não podia amaldiçoar Israel por ele ser um israelita. Os irmãos entendem? Amém. Então não posso falar isso dos crentes sendo eu um deles. Ué, como pode ser isso? Então, irmãos, o velho antiquado evangelho é aquele que fica com o original. Amém? É aquele evangelho que expurga, aquele evangelho que mostra as cores, aquele evangelho que não importa, aquele evangelho, quando se fala de evangelho, está falando de ministério.
de ministério. De ministério. Um ministério não se perde porque não tem ninguém ao lado dele. Não. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Jesus tinha ministério ou não tinha? Por que 5 mil foi embora de uma vez? Jesus tinha ministério ou não tinha? Por que 70 depois foi embora? Jesus tinha ministério ou não tinha? Por que ficou 12 e um ainda é demônio? Isso fez ele perder o ministério? O profeta diz, pastor pode ser pastor de 5 ovelhas. Não é assim, irmão? Então, o verdadeiro evangelho, que está comprometido com a palavra, porque o profeta irmão Branham diz o seguinte: você não pode amar a Deus se você não amar as pessoas. Ele disse isso. Quem já leu a mensagem a respeito? Parágrafo 165. Se você não pode respeitar o homem, respeita pelo menos o ministério que ele possui. Está escrito assim ou não está escrito? Se você não pode respeitar o homem, respeita pelo menos o ministério que Deus, que nele possui. Se você fizer isso, você estará respeitando a Deus. Está escrito desse jeito. Amém? O profeta diz, você não pode amar a Deus se não amar seu povo primeiro. Mas como é que eu amo meu povo? Como é que eu provo que amo meu povo? Como é que eu provo que amo meu povo? Como é que eu provo amando a minha igreja? O profeta diz uma mensagem: diga a verdade, fale a verdade, doa quem doer, e aquele que é eleito amará mais o seu ministério. Porque ele sabe que está bem guardado. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? É isso. É isso. Uma vez fizeram uma pesquisa de como o metabolismo no cérebro de uma criança pode trabalhar tão facilmente na segurança da mãe. Levaram ela para tomar injeção. E criança detesta injeção. Aí colocou na mão do enfermeiro, ela continuou chorando. Não se sentia segurança. Aí foi na mão da médica, não sentia segurança. Aí foi na mão da babá que estava lá, também não sentia segurança. Mas quando a mãe chegou, ela se sentiu segura. Os irmãos ainda, né, irmãos? Ela se sentiu segura. Porque acontecesse, não sairia dos braços dela. Os irmãos, né? E a Bíblia diz que uma mãe pode esquecer um filho, mas Deus não. Amém, irmão? Deus é a nossa mãe, Deus é nosso pai. Amém, irmão? Ele cuida. Ele cuida. Você acha que o ministério de João Batista ficaria reprovado? João Batista disse o seguinte: talvez alguém falou assim, se você continuar repreendendo o povo desse jeito, você vai ficar sozinho. Aí João Batista disse, pois Deus pode levantar dessas pedras filhos e filhos de Abraão. Amém, irmãos? O profeta falou da palavra filho. O verdadeiro sentido do conceito da palavra filho significa obediente. O verdadeiro sentido e conceito da palavra filho significa obediente. E tem sentido, porque se não tivesse, Paulo não escreveria em Hebreus 12. Amém, irmãos? Então é isso. Então nós temos que entender, só porque nós vestimos melhor, só porque nós temos casa melhor, carro melhor, só porque nós comemos melhor do que comíamos antes, só porque nossos filhos vestem melhor do que nós vestíamos antes, só que nós temos coisas melhores que nós tínhamos antes. Não é porque Deus se relaxou, não. Deus continua a mesma coisa. O velho antiquado evangelho. Amém, irmão? Deus continua sendo a mesma coisa.
A mesma responsabilidade que você tinha para com Deus há 30 anos é a mesma responsabilidade que Ele exige hoje. Amém? Então, nós encontramos que o sentido do Evangelho para as pessoas, para muitos, tem perdido o seu real significado e sentido. Porque as pessoas não aplicam ele da maneira como devem aplicar. Amém, irmãos? Amém. Ah, mas pastor, a palavra evangelho significa boas novas de salvação. Por isso mesmo, que a nossa salvação vem através disso. Amém, irmãos? Amém. Vem através disso. Por isso que Deus cuida da sua herança, cuida da sua igreja. Cuida da sua igreja. Às vezes você tem pessoas que têm até cuidar demais. Excessivo, cuidar demais. Ah, mas você cuida demais, você vigia demais, você policia demais, mas você é muito... Você tem que soltar mais um pouquinho. Ó, esse tipo de coisa não é sério. Esse tipo de coisa não é sério. Tá? Às vezes as pessoas não entendem o que acontece. O profeta Irmão disse na mensagem, como a águia agita seu ninho. Como a águia agita seu ninho. O profeta chega a dizer que chega um tempo que as águiazinhas estão tudo debaixo da águia. Lá vamos supor que choca 10 ovos. E ali as águiazinhas estão tudo ali. Já está com penugem, já está crescendo as penas, está crescendo. Aí chega um ponto que a águia olha para as águiazinhas e está na hora de vocês dar seu voo. Está na hora de vocês dar seu voo. Mas a águia sabe que não pode soltar as águiazinhas no tempo que ela sabe que está na hora. Os irmãos entendem, irmãos? Amém. E às vezes nós, como pais, damos nossos filhos coisas na hora errada, damos na hora errada, do tempo errado. Os irmãos entendem, irmãos? Amém. Na hora errada, no tempo errado, depois acaba atrapalhando tudo, aquela coisa toda. Mas a águia, ela tem o tempo certo de agitar o ninho. Como a águia agita seu ninho, o profeta pegou essa mensagem. E ela agita o ninho e as águiazinhas. A própria águia agita, a própria mãe, a própria águia agita o próprio ninho. Quem está entendendo, irmãos? Ela agita seu próprio ninho, tá? E agita, e as águiazinhas têm que dar seu pulo, ela tem que voar, e tem que dar seu voo, e aquele negócio tudo. Ela tem que se virar. Quem é entendendo, irmãos? Porque a natureza é a natureza. Então, nós como filhos de Deus, nós somos considerados como águias. Amém, irmãos? Amém. Considerados como águia. Então não é necessário muito tempo o pastor ficar passando tempo mostrando. Ó irmão, veja isso. Ó irmão, veja aquilo. A própria águia tem uma habilidade para ver a própria coisa. Os irmãos entendendo? Puxa, mas vocês esperaram o pastor chamar a atenção sobre isso? Ah, mas vocês esperaram o pastor ver isso? Mas vocês são águia também, vocês podem ver. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Quando você tem um irmão que chega para outro irmão, sem o pastor saber, na igreja eu nunca dei motivo para o pastor me chamar a atenção. Porque ele é águia. Porque ele enxerga antes que o pastor possa enxergar e chamar a atenção. Quem entendeu, irmãos? Ele é águia. Ele está vendo. Ele vê. Dois jovens. O culto está para começar. Está para começar. É 7h30, 7h25 ou 6 horas, 6h25. Está ali. Se o irmão é águia, irmão, vamos entrar antes que o pastor chame a atenção, antes que o diácono venha aqui chamar a atenção, é feio para nós. Vamos entrar, vamos orar. Mas se os dois estiverem... Onde está a águia, irmão? Para perceber a coisa. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Onde está a águia para ver a coisa? Onde está a águia para ver? Ô mulher, está na hora, olha o relógio, ó. O culto começa daqui a pouco, vamos perder o louvor. Cadê a águia para ver? Essa semana é ceia, ó, o dia de culto, olha. Ah, mas você vai arrumar serviço logo agora, vai lavar para agora, na hora de sair. Arrumar coisinha lá agora, parece que está vendo. Que águia é essa?
Os irmãos entendem, irmãos? Então, irmãos, nós precisamos desse evangelho antiquado, desse evangelho rústico. Claro que nós temos muito material, nós temos muito tema, nós temos muito alimento, nós temos muita coisa para poder ouvir, para saber, para entender, para visualizar. Nós temos muita coisa, amém, irmãos? Amém. Nós temos muita coisa. Mas o velho e antiquado evangelho vai continuar nos acompanhando. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Não, por favor, sente-se. Deixa eu só desligar agora.